Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL número 163, hoje é sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021. O primeiro tema de hoje é sobre um assunto que eu tenho falado de vez em quando aqui no Conexão, mas eu acho que vale muito a pena a gente atualizar, que é a questão das negociações para a limitação do programa nuclear do Irã. E esse assunto é importante porque, na minha avaliação, embora outros autores e a mídia, de uma maneira geral, internacional, esteja falando muito de Ucrânia, falando muito de Taiwan, etc., mas a situação do programa nuclear iraniano hoje talvez seja o que mais perto está de um conflito de maiores proporções. Explico por quê. O Irã não é, como todos vocês sabem, o Irã não é um país qualquer, país de mais de 80 milhões de habitantes, né? Vem aí da grande civilização persa. Os iranianos têm uma cultura vastíssima, eles são muçulmanos xiitas, diferente da grande maioria dos muçulmanos que são sunitas, e o Irã ele tem sim um parque tecnológico de um nível bem razoável, uma relativa indústria de defesa, lógico que bastante combalida aí por essa sequência de sanções econômicas dos Estados Unidos, principalmente nos últimos anos, mas o Irã não é um país que a gente possa deixar de lado, não. Pelo contrário, né, e eu vou tentar mostrar rapidamente aqui para vocês algumas novidades dessa semana em relação a isso. Vocês lembram, já falei aqui também, que em 2015 foi assinado aquele acordo, na época do presidente Obama, para limitar, né, o programa nuclear do Irã. Qual era o grande medo? E ainda é que o Irã possua a arma nuclear. Lembrando que em toda aquela região do Oriente Médio, quem possui arma nuclear é somente Israel. Os outros grandes países da região, como a Arábia Saudita, a própria Turquia, não possuem armas nucleares próprias. Sendo que no caso da Turquia, a gente pode aí abrir uma exceção, porque a Turquia faz parte da OTAN, tem base aérea da OTAN na Turquia, que tem arma nuclear, mas são armas da OTAN, não são do Estado turco. Essa é uma diferença que acho importante. Então, o Irã ter arma nuclear, obviamente, vai levar aos países da região uma corrida armamentista perigosa. E Israel já falou diversas vezes, diversas declarações, de que não vai deixar o Irã chegar nessa situação. Novidade da semana, as negociações lá em Viena sobre o programa nuclear do Irã estão muito lentas. Lembrando que os Estados Unidos não voltaram oficialmente, mas estão presentes lá em Viena com uma delegação que fica ali à parte das discussões. As negociações dessa semana andaram realmente a passos muito lentos, não evoluíram grandes coisas. O Irã abriu uma das suas estações para a monitoragem da Agência Internacional de Energia Nuclear, voltaram a monitorar com câmeras uma das instalações do programa nuclear iraniano, mas isso, para mim, é uma fumaçazinha, assim, é só uma cortinazinha de fumaça para ganhar tempo. O Irã quer efetivamente ter arma nuclear, obviamente, tendo Israel como grande inimigo, é poder, e os países da região muito preocupados. Já tinha falado com vocês na semana passada que os dirigentes de Israel estavam nos Estados Unidos, tinham ido nos Estados Unidos, o secretário de Defesa de Israel estava nos Estados Unidos na semana passada, discutindo com o secretário de Defesa dos Estados Unidos opções. Ontem, o primeiro-ministro de Israel visitou os Emirados Árabes Unidos, primeira vez que um primeiro-ministro de Israel visita os Emirados Árabes Unidos, um país importante ali da região. Ao mesmo tempo, teve reunião essa semana da comunidade dos países do Golfo Pérsico ali, ou seja, da Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein. Isso aconteceu em Riad, na Arábia Saudita, ou seja, os países árabes ali conversando entre si, trocando, e obviamente que o Irã está na pauta de todas essas discussões. A ida do primeiro-ministro de Israel aos Emirados Árabes Unidos, a essa reunião do GCC em Riad, todos estão preocupados com essa proximidade do Irã possuir arma nuclear. E, obviamente, é um grande desafio. O que vai fazer? O que os Estados Unidos vão, junto com Israel, atacar o Irã, vão impedir o Irã, efetivamente, de ter essa capacidade? Qual vai ser a reação de Rússia e China, por exemplo, a um ataque de Israel / Estados Unidos contra o Irã para impedir
essa capacidade. Então, essa situação do programa nuclear iraniano é, sim, um dos temas mais relevantes do sistema internacional no momento, na minha opinião. Segunda parte do nosso Conexão, disputas hegemônicas. Falar aqui, continua na pauta, foi o tema principal do Conexão da semana passada, a questão da Ucrânia. Mas não tem muita novidade, apenas o Putin falando que quer se reunir presencialmente com Biden e também, ao mesmo tempo, a União Europeia mostrando a dificuldade de fazer alguma coisa mais concreta e a divisão dentro da União Europeia. Aliás, eu já tinha discutido, já tinha apresentado isso para vocês, né? Ou seja, a Europa do Leste efetivamente muito preocupada. A gente vê pelas declarações dos dirigentes dos países do leste da Europa a preocupação deles em relação à Rússia nessa questão com a Ucrânia. E já os grandes países da Europa ocidental, França, Itália, Espanha, própria Alemanha, que possuem relações econômicas com a Rússia importantes, não querem ali estressar muito o sistema, né? Então esse jogo aí em relação a essa crise da Ucrânia permanece. Volto a insistir, não acredito numa invasão unilateral por parte da Rússia à Ucrânia, não faz sentido isso, na minha opinião, né? Mas a mídia internacional segue falando desse assunto insistentemente. Outro tema também importante nessas disputas hegemônicas é uma novidade dessa semana: o Congresso americano impondo, e o presidente Biden sancionando, sanções contra empresas chinesas ligadas à região de Xinjiang, né, aquela região onde tem a minoria muçulmana uigur, que é obrigada a ir para campos de reeducação, chamados campos de reeducação, né, de uma maneira, digamos assim, sofisticada, que o governo chinês tem tentado fazer para suprimir essa minoria dentro do seu país, que não segue a cartilha do Partido Comunista Chinês. Obviamente que para uma ditadura como a China não vale a pena ter essas minorias que têm religião, como o caso dos uigures, que são muçulmanos, e outras coisas do tipo. Então, essas sanções contra determinadas empresas chinesas é uma novidade da semana. Também fechando, né, vocês lembram que na semana passada teve aquela cúpula da democracia, quinta e sexta-feira, que Taiwan foi convidado, mas China não foi convidado, ou seja, claramente um sinal dos Estados Unidos contra a China. Importante a gente estressar essa questão da China como uma grande ameaça para os Estados Unidos, e se os Estados Unidos puder expor as deficiências, as fragilidades da China, e a maior fragilidade da China é o seu regime fechado, o seu regime ditatorial, etc., a supressão de liberdades, etc. Então, os Estados Unidos, sempre que puder ressaltar isso, vai fazê-lo para tentar enfraquecer a China de dentro para fora. Vamos ver. E também, essa semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, mais uma vez, no Sudeste Asiático, e especialmente uma visita interessante dele à Indonésia. A Indonésia é um país muito relevante no sistema internacional. Todos sabemos, a Indonésia é a quarta maior população do planeta, a maior população do Sudeste da Ásia, é o país, uma economia mais importante da ASEAN, que é aquela associação dos países do Sudeste Asiático, com Indonésia, Vietnã, Tailândia, etc. E a Indonésia é sim um país chave para essa estratégia dos Estados Unidos de contenção à China. Vamos lembrar o mapa, né? A posição estratégica que a Indonésia fica ali em relação ao Mar do Sul da China, em relação ao Estreito de Malaca, uma área, uma região marítima importantíssima para o tráfego de navios que vêm da China para exportar seus produtos para o mundo e também que vão para a China. Ou seja, a Indonésia é um país-chave, e o Antony Blinken acertou um acordo com o governo da Indonésia para estabelecerem reuniões regulares estratégicas, no nível estratégico de defesa e de relações exteriores com o governo da Indonésia. Vamos ver quais são os próximos passos, mas esse foi mais um movimento na peça, nesse xadrez aí de contenção à China, né? Essa é a grande questão para os Estados Unidos, conter o poder da China. E aí, como uma contra-flecha, digamos assim, né, um contra-ataque chinês, o governo da Nicarágua, na última sexta-feira, anunciou que mudou de lado, deixou de reconhecer Taiwan e passou a reconhecer a China como único país, né, única China, né, deixou de reconhecer diplomaticamente Taiwan. Apenas 14 países atualmente reconhecem Taiwan e não reconhecem a República Popular da China. Aqui na América do Sul, apenas Paraguai nessa situação. São poucos países, realmente.
já havia uma expectativa com relação a Honduras, porque Honduras reconhece Taiwan, não reconhece a República Popular da China, e nas eleições ocorridas no final de novembro, que eu já comentei aqui, a presidente eleita, ela tinha já sinalizado antes da eleição de que se viesse a ganhar a eleição, ela mudaria de lado e também passaria a reconhecer a China. Isso, obviamente, ainda não foi formalizado, né? Ela ainda não tomou posse e ainda não tem uma confirmação se isso vai acontecer com Honduras, mas a Nicarágua já mudou de lado. E isso, de uma maneira geral, embora a Nicarágua seja outra ditadura, então não é muito caso, né, em termos, pelo menos, de democracias, mas, geopoliticamente falando, é mais uma peçazinha que a China consegue movimentar dentro do entorno estratégico americano. Isso é o que eu queria chamar a atenção, ou seja, a China também movimentando as suas peças nas proximidades geográficas dos Estados Unidos. É isso que eu acho que é importante lembrar isso a vocês, né? Temos falado muito sobre, escutado muito na mídia a possibilidade de base naval chinesa na África Ocidental, etc. Eu acho que podemos ter base naval chinesa até no Caribe, por exemplo. Né? Eu não me surpreenderia se tivesse uma base naval chinesa, por exemplo, na Nicarágua, né? Ou até mesmo em Cuba, ou até em um outro país da região. A presença chinesa, a presença da Marinha Chinesa no Atlântico é só uma questão de tempo. É importante a gente entender isso. Isso aí não vai ser nenhuma surpresa, é só uma questão de quando. Na parte do balanço da pandemia, segue aí a questão da variante da Omicron, a princípio muito contagiosa, os números na Europa realmente bastante altos, números no Reino Unido aí batendo recorde de casos, novos casos diários. Nos Estados Unidos a Omicron ainda não chegou muito forte, mas tudo indica que já está chegando, ou os dados já indicam que já tem surgido novos casos da Omicron, dessa nova variante do Covid. E o mais importante, volto a insistir, é que tudo leva a crer, pelo menos os dados que nós temos até o momento, que aqueles vacinados não agravam quando contraem essa nova variante. Ou seja, eles até ficam doentes, mas não chegam a hospitalizar, não chegam a óbito, etc. Isso aí é excelente e reforça a importância da vacinação. Na questão do estamos de olho, aquelas crises de sempre seguimos acompanhando, fronteira ali de Bielorrússia com Polônia. A questão da Etiópia deu uma mudada, o governo etíope conseguiu fazer um contra-ataque contra a província de Tigray, que é uma província ao norte da Etiópia, nessa guerra civil que já dura um ano, ou seja, o governo etíope, a princípio, retomou as ações, ou seja, retomou a iniciativa das ações, está numa posição melhor estratégica ali nesse conflito. E, obviamente, a crise seríssima no Afeganistão, que seguimos acompanhando, uma das crises mais sérias que temos no momento, em função aí da fome, inverno no hemisfério norte, etc. A previsão é muito triste, e isso, vamos lembrar, quando a gente fala em crise de Afeganistão, mesmo crise em Etiópia, nesses países, a questão da migração, principalmente para a Europa, é talvez a maior consequência dessas crises em termos assim de impressionar outros lugares do planeta, né? Obviamente que as crises elas afetam o próprio país, número de mortos, doenças, etc., mas os movimentos migratórios tendem a pressionar outras regiões do planeta, especialmente a Europa, pela questão geográfica. Outra questão que estamos de olho, nesse final de semana, no domingo, as eleições segundo turno do Chile, país nosso, amigo aqui da América do Sul, né? Lembrando que atualmente o governo do Chile é um governo de centro-direita e nas eleições agora de domingo, dois candidatos, um da esquerda e outro da direita. Nas últimas prévias aí que temos disponíveis, o candidato da esquerda, o Boric, ele está com 39% das intenções e o Kast da direita, 36%. Ou seja, é bastante equilibrado, né? Não dá para fazer uma previsão hoje de quem vai vencer as eleições no Chile, lembrando apenas que a América do Sul está dividida. Então, em termos políticos, a América do Sul está dividida e as eleições do Chile, obviamente, elas são muito relevantes para ver para onde que vai esse pêndulo aí de poder na nossa região. E fechando o quadro de boas notícias, dessa vez resolvi trazer 3 boas notícias. Na área tecnológica, a sonda espacial americana, a Parker, chegando no Sol. Eu confesso a vocês que
eu não tinha acompanhado o lançamento dessa sonda, não sabia que essa sonda estava indo para o Sol, e quando vi essa semana a chegada da sonda no Sol, eu achei uma coisa realmente inacreditável, assim, um desenvolvimento tecnológico em termos de materiais, de indústria de materiais, de tecnologia, para poder conseguir algo desse tipo. Eu achei impressionante, uma grande conquista, mostra como que os Estados Unidos ainda tem aí forte a questão da alta tecnologia. Também nessa linha de foguetes, ambiente espacial, a Força Aérea Brasileira testou com êxito essa semana o primeiro um ensaio, né, de um foguete com uma propulsão hipersônica. Eu já tenho falado para vocês aqui que as armas hipersônicas são a grande novidade do momento, porque elas não são reguladas por nenhum tratado internacional. A Rússia está bastante avançada nessa questão de armas hipersônicas, a China está em segundo lugar na minha avaliação, os Estados Unidos ainda está em terceiro nessa disputa de armas hipersônicas, e essa semana, no dia 14, teve esse teste, primeiro teste realizado pela Força Aérea Brasileira, de tecnologia nacional, de um foguete com propulsão hipersônica. Os dados que nós temos, obviamente preliminares, é que foi positivo. E fecho com uma notícia ligada ao poder marítimo, a reeleição do Brasil para o Conselho da Organização Marítima Internacional. A Organização Marítima Internacional é um órgão da Organização das Nações Unidas que regula toda essa parte marítima. Eu não preciso falar para vocês a importância do poder marítimo para o mundo em termos de comércio, 70% do planeta oceano. E a IMO é formada por 175 países, e dentro desses 170 existe um conselho da IMO, e esse conselho que efetivamente toca a organização e conduz as discussões, os debates, e o Brasil foi reeleito, né, para se manter no grupo chamado categoria Bravo, né? São 10 países na categoria Alfa, 10 na categoria Bravo e 20 na categoria Charlie. Brasil foi reeleito para a categoria Bravo. Mais para frente, em outros podcasts, vou explicar um pouquinho melhor essas divisões dentro da organização, mas sem dúvida é uma boa notícia, e com essa boa notícia fecho nosso Conexão GEO número 163, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana e até a próxima sexta-feira. Obrigado.